O prédio da Link, eu acho que ele é um projeto que não vai terminar nunca, porque quando a gente percebeu aqui esse prédio como a possibilidade de um lugar para receber aquilo que a gente pensava em pôr para fora, para fazer uma escola de negócios de sucesso, ele tinha a energia já de criatividade, porque era uma agência de publicidade aqui, era uma agência de criação. Mas a gente foi percebendo que aquele jeito tradicional de escola, de uma sala de aula, carteira, todos os alunos ouvindo o professor falar, meio dormindo, não era o nosso jeitão. Então a gente foi transformando isso para deixar com a nossa cara, para deixar um ambiente, eu sempre falo que é californiano, ele é parecido com uma casa, ele tem muita luz natural, ele tem vento que passa, ele tem pessoas se cruzando o tempo todo. A Link é uma grande família e esse prédio é a residência dessa grande família. E como toda casa, as pessoas mudam, os acontecimentos mudam, as necessidades mudam, então eu brinco que a reforma aqui deve ser eterna. Só para vocês terem uma ideia, faz 9 meses que começou a Link e a gente está fazendo reforma no 3º e 4º andar enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, para atender melhor aos alunos, aos professores e às empresas que aqui nasceram. Eu fiquei responsável, coordenando, achar uma sede para a Link. E achar uma sede para a Link dentro daquela concepção inicial. A Link, uma escola para formar empreendedores e no mesmo ambiente ter empresas. Misturar ambiente de trabalho com ambiente de ensino. Onde nós vamos procurar? Instalar a Link num coworking, onde houvesse empresas modernas, não aquelas empresas antiquadas, mas as startups da vida, que estariam dentro de um coworking, que revestiriam a ideia de trabalho da modernidade necessária para que combinava com o que a gente queria para a Link. E nós fomos procurando e afinando nossa preferência. E nós achamos um coworking que nos interessou na Vila Leopoldina. Era dentro de um armazém muito grande que pertencia à Companhia Votorantim. E quase nós fomos para lá, quase, por muito pouco. Passamos muito tempo negociando, ajustando. No fim, não deu certo. E aí a gente já estava com uma escola fundada, com pretensões de começá-la num determinado prazo, e achar uma sede para a Link passou a ser uma coisa urgente. Porque eu tinha preferência por um outro lugar, o Álvaro pelo outro, a Luísa por outro, um não queria pegar trânsito, outro queria... Quando chegou aqui, todo mundo falou, aqui, achamos. E nós achamos mesmo, só que ele não era como é hoje. Ele precisava sofrer uma transformação. E essa transformação implicou em quase 1 ano de obras. Acho que as principais dificuldades da construção, da reforma do prédio é sempre a reforma, né? Acho que reforma é uma coisa que você sempre imagina de uma forma, ela acaba atrasando, então a gente teve algumas coisas de atraso. E a gente, no final, a gente nunca tinha construído uma faculdade. Então a gente tinha muita dúvida de coisas básicas, por exemplo, aonde entra a tomada? Tem que ter tomada na sala de aula ou não tem que ter tomada? A gente sempre quis uma sala de aula muito diferente, uma sala de aula dinâmica, onde era muito parecido com o mercado de trabalho. Isso impedia um pouco de layout. Então a gente teve que ser muito criativo com os nossos arquitetos, onde a gente conseguiria criar um ambiente onde ele seria aconchegante, seria prático, imitaria um ambiente de trabalho e seria totalmente acessível para todo mundo. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui na Link é que todos os espaços são 100% acessíveis para todos os tipos de deficiência. Acho que quando a gente entrou no prédio, desde o começo teve uma sensação muito de carinho. Eu acho que a gente entrou, acho que tanto eu como o Álvaro, a gente falou, putz, é aqui esse lugar. Era um prédio totalmente escuro, muito diferente do que vocês veem no dia de hoje. Tinha muita madeira
mas desde o começo a gente achou ele muito aconchegante. Eu acho que quando a gente quis criar a Link, a gente quis criar um ambiente onde todo mundo se sentia em casa. E a gente conseguiu, os alunos vão embora aqui 8 horas da noite com a gente expulsando. Então eu acho que aos poucos a gente foi criando esse sentimento de carinho e ele só se completa quando ele está habitável. Então acho que quando a gente teve a primeira turma de alunos entrando na Link, a gente falou, putz, a gente conseguiu criar um lugar aconchegante, gostoso de ficar e onde vão fomentar infinitas ideias. O campus da Link atende muito bem ao nosso propósito. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer em termos de wellness room, em termos de quinto andar para aceleração dos negócios, em termos das salas de aula, dos ambientes de convívio, os ambientes externos, eu acho que ele nos atende muito bem. Terminado, não está. Atendendo tudo, sem dúvida alguma, hoje não tem uma coisa que a gente queira fazer aqui que esse prédio não atenda. Eu sempre acreditei muito nas vibrações de um lugar, na energia do lugar, aquilo que constitui o que os olhos não veem, o que as mãos não tocam, o que os ouvidos não ouvem. Eu acho que a energia é muito importante. Eu acho que cada um deve sentir isso. É muito diferente você entrar numa festa de aniversário de uma criança fazendo 1 ano de idade, com a família alegre, aquela criançada correndo. É muito diferente de você ir a um velório de alguém. Você se sente diferente, a energia é diferente daquele local. Claro que por conta dos acontecimentos, mas também fica um clima ou muito leve ou muito pesado. E isso eu acho que vem acontecendo aqui na Link todos os dias, ou seja, a gente vai colocando coisas boas, emoções boas, criações, o incentivo, o trabalho, o suor de toda essa moçada aqui dentro, em conjunto com os professores. E eu acho que isso faz da Link um local que não tem uma pessoa que não entre aqui dentro e fale, nossa, mas parece que o prédio é muito legal. Mas não é só o prédio, parece que tem um negócio pairando no ar aqui que me faz sentir bem aqui dentro. E isso é muito comum a qualquer visitante. Às vezes a pessoa fala, vem aqui pela primeira vez e ao se despedir da gente ela fala, não sei o que tem aqui, mas parece que é um ambiente mágico, um ambiente que vocês conseguiram deixar leve e de muito trabalho ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa é a parte do campus que ninguém consegue explicar com o cérebro, mas que está aqui. Se você tiver a sensibilidade minimamente aguçada, o dia que você estiver aqui dentro, você vai sentir exatamente isso que eu estou falando. E para todos aqueles que nos conhecem de perto, muito provavelmente ao ouvir esse vídeo, está agora resgatando o sentimento de quando pisou aqui no Link Campus. A metodologia da Link ela é pautada em 3 grandes pilares e isso foi o resultado de um trabalho muito extenso. Todo aquele trabalho que vocês viram no primeiro episódio, quando a gente falou dos cafés da manhã, das pessoas que vieram, colaboraram de certa maneira com as imagens, as ideias do que seria uma escola de negócio de elite, eu acho que tudo aquilo se desdobrou em 3 grandes pilares. Um desses pilares é o pilar de ferramentas de negócios. Ou seja, aulas de finanças, de marketing, de operações, de vendas, de tecnologia, de jurídico, todo aquele lado que não pode faltar para um bom empreendedor. Ou seja, conceitos teóricos vistos na prática do que precisa saber alguém que queira empreender. Seja para fazer crescer o seu negócio, seja para montar um negócio, seja para ser realmente um conselheiro, um executivo, um bom gestor daquele negócio que faz parte da vida dele. Esse pilar é muito solidificado aqui dentro com uma metodologia mão na massa, com gente que só quem vivencia na prática tem a capacidade de ensinar, transmitir isso para os alunos. Um segundo pilar que a gente viu que não poderia faltar é o pilar de desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento humano. O que aí fora se chama de soft skills, aqui a gente acredita que não seja nada soft, que seja importante, a ponto da gente chamar de people skills. Então nós fizemos questão de desenhar, junto com a Caroline Garrafa, uma metodologia que começa com autoconhecimento e vai passando por diversas matérias que nós acreditamos que um aluno deveriam ter para sair daqui uma pessoa melhor, uma pessoa mais desenvolvida. Então matérias como gerenciamento de crise, como técnica de negociação, como liderança, até etiqueta tem aqui dentro, oratória, entre todas as outras, isso faz parte desse programa montado pela Carol.
que nós chamamos de People Skills. Sempre que a gente ia conversar com alguém, levantava uma pulguinha atrás da orelha e falava, putz, mas vocês vão criar uma faculdade, vocês não são do mercado de educação. A gente tentou procurar várias pessoas para serem nossos coordenadores acadêmicos, pessoas diferentes do mercado, e nenhuma conseguia entender o que era essa Link, o que era esse método diferente de fazer. E foi nisso que a gente convidou a Carol para fazer parte da equipe. A gente falou, putz, Carol, a gente está pensando em montar uma escola diferente, onde a gente quer ter um lado de People Skills que é super importante. Primeiro que a gente falou soft, ela já deu a maior bronca falando que soft skills não é nada soft, então a gente ia denominar de people skills e acho que o nome pegou. No começo a gente tinha a maior dúvida se ele ia pegar ou não e foi. E a Carol voltou depois de 2 semanas com um programa estruturado de cabo a rabo. A gente falou, meu, eu não podia rezar por alguém melhor. A Carol entrou no time já marcando gol de placa. A Carol foi uma grata surpresa na nossa vida. Nós, ainda na holding de investimentos, uma vez por mês, nós fazíamos um almoço com pessoas que nós considerávamos pessoas que pudessem agregar alguma coisa a todo o time de investimentos ali. Nós chamávamos de MBA fora de hora. Até esse nome deu início a um quadro na internet que, se vocês digitarem aí no Google, vocês vão encontrar muita coisa. Mas todo mês, uma quarta-feira, na hora do almoço, nós chamávamos uma pessoa e essa pessoa vinha e falava sobre um assunto, os mais diversos assuntos possíveis. Esporte, artes, vendas, investimentos, mercado asiático. Um belo dia, nós tínhamos um cara que operava para a gente na mesa de operações, o nome dele era Rafael Romanini, e ele falou, posso sugerir uma pessoa para vir falar aqui no nosso MBA Fora de Hora? E todo mundo falou, claro, Rafa, quem seria? Ele falou, olha, eu queria que vocês ouvissem da Caroline Garrafa sobre neurociência. Ela é uma neurocientista, ela é do mercado financeiro, trabalhou muito tempo no Itaú, é uma engenheira, uma pessoa muito capaz, que desenvolveu um método de autoconhecimento, um método de desenvolvimento do ser humano como um todo, muito, muito legal, voltado para quem quer crescer, para quem quer mudar de carreira, para quem quer se conhecer um pouco mais. E nós chamamos num desses almoços e de repente aparece a Carol. E quando a Carol faz aquele almoço com a gente, me lembro até hoje, era um almoço meio árabe que a gente tinha feito, e a Carol chega mostrando toda a trajetória dela, toda a vida, todo o background. E quando a Carol termina de explicar tudo aquilo, eu virei para a Luísa e falei, olha, eu acho que a gente encontrou quem pode tocar o nosso People Skills. E não deu outra. A Carol, desde então, apresentou para a gente um projeto maravilhoso para esse segundo pilar chamado People Skills e vem ser hoje uma sócia da Link, professora da Link, uma pessoa muito carinhosa com todos, inclusive com os alunos aqui de dentro, com a intenção de fazê-los melhores a cada dia. Eu acho que o nosso principal diferencial como instituição de ensino em geral é isso que a gente traz muitos alunos para o pessoal. A gente acha muito importante a gente conhecer quem está aqui dentro, cada um deles. Se a gente quer ser uma faculdade de empreendedorismo, onde a gente fala que a gente nasce de um sonho para promover os sonhos dos outros, eu tenho que entender quem é o sonho de quem está aqui dentro, né? Como que a gente vê esse sonho? A gente vê esse sonho muito baseado em 3 pilares que para a gente é muito importante aqui dentro da Link. Uma é a parte de People Skills, se você se autoconhecer, você consegue entender quais são os seus desejos e seus anseios para o futuro. Junto com as aulas de People Skills, a gente tem o Mind Mentor, que é uma pessoa para você conversar, se abrir, muitas vezes falar coisas que você nunca falaria em casa, e ali a gente consegue te entender melhor e passar isso também para as aulas de People Skills e para o Business Mentor, que é o 3º pilar, onde vai te ajudar a pegar aquele sonho, aquela vontade e formatar numa estrutura de negócios. Eu acho que isso de entender que é o indivíduo por si só e não precisar de uma plaquinha, mas alguma coisa para a gente saber quem é o nome das pessoas, é um dos grandes diferenciais da Link. Eu brinco que às vezes eu ouço eles passando aqui, só de ouvir a voz, eu falo assim, putz, já é o aluno tal. Isso é muito gostoso e a gente não quer perder nunca. Eu acho que em termos de desenvolvimento do indivíduo, de pessoas, o principal diferencial da Link é conhecer as pessoas. Eu sou capaz de fazer uma aposta com qualquer um que esteja ouvindo esse vídeo, que conheça uma instituição de ensino superior, que conheça tão bem os seus alunos quanto nós conhecemos os nossos. É muito comum as faculdades serem grandes transmissoras de conhecimento. Entra um professor na sala, no máximo eles põem a plaquinha na frente do aluno
e não tem o mínimo conhecimento. Se aquele aluno está passando por um problema financeiro, está passando por um problema de relacionamento amoroso, está passando por um problema psicológico, familiar, de saúde, entre tantos outros problemas que a gente vive no nosso dia a dia. As escolas simplesmente entregam conhecimento, cada um assimila aquilo que quer, depois de 4, 5 anos dão para ele um diploma e aí ele vai sozinho enfrentar o mercado de trabalho. Eu acho que o nosso jeito de ser na Link é bem diferente. Eu acho que tem um pouco de carinho, tem um pouco de coração, tem um pouco de amor e principalmente tem muito ouvido da nossa parte. A gente ouve os nossos alunos, a gente conhece profundamente cada um e esse conhecer nos habilita a apertar o parafuso certo, na hora certa, para ajudá-lo no ponto que ele precisa e não no ponto que a gente quer ajudar. Isso para nós é fundamental e eu espero, independente do tamanho da Link, manter sempre esse conhecer, esse ouvido e esse coração junto a cada um dos alunos aqui dentro. Eu não acredito em coincidências na vida e eu acho que tudo tem uma razão muito forte para ser, tudo tem um sentido. Eu fazia a mentoria do Rafael Romanini e ele me disse: Carol, tem uma pessoa na vida que eu preciso te apresentar. Eu tenho certeza que alguma coisa sai desse encontro. E eu fui convidada a fazer um work lunch na Bravia. O Álvaro, ele estava proporcionando esses work lunches para falar sobre temas diversos e ali fui eu. E nesse dia foi uma conexão muito interessante mesmo. Eu tinha lido um arquivo do Álvaro antes e quando eu o vi foi exatamente a pessoa que eu imaginava que ele seria. Um dos caras mais gentis que eu já conheci na vida e um grande comunicador, além de muito inteligente. E dali nascia uma admiração mútua, a gente se falou pouco dali, mas eu me tornei parte da GD Solar. E por que parte? Eu comecei a fazer a mentoria do Ricardo Costa e do Leonardo Cirilo, o CEO e o VP na época. E o Álvaro era um dos sócios. Então a gente se cruzava e a gente se via e sempre se cumprimentava. Eis que surgiu a ideia da Link e junto com ela, a Luísa e o Álvaro queriam muito ter um pilar de People Skills, que na época ali era Soft Skills, e desenvolver para cada aluno uma mentoria. E o Álvaro me ligou, perguntou se eu não queria tomar um café da manhã, e eu fui nesses cafés e tal. E quando eu entendi o que era o projeto da Link, eu não só me apaixonei, eu tinha certeza que eu tinha achado um passo maior para o meu propósito, que eu conseguiria fazer o perfeito match do que eles estavam me contando com o que eu tinha feito até ali. E para completar essa história e todas as coincidências da vida, eu fui convidada para dar uma aula no Build Your Business. E uma aula muito especial, onde eles já tinham tido aulas de business em si e eles queriam algo mais voltado para o indivíduo. Foi sensacional. A hora que eu saí da própria Link, porque já era aqui que foi gravado o Build Your Business do Além da Facul, eu senti algo como um senso de pertencimento. E dali surgia uma grande parceria, desde os primórdios, porque realmente a gente começou a construir. Depois de 15 dias eu apresentei uma proposta do que eu achei que deveria ser tal, e ali surgia então não só a parceria profissional, mas uma parceria de vida, uma parceria de valores e de propósitos. É assim até hoje. E é um grande prazer fazer parte, construir junto e ser realmente uma pessoa que acredita no propósito e nas pessoas que estão aqui. Tanto os fundadores, e me sinto parte dessa construção, quanto os alunos. E aí, como é que é fazer parte, né? Como é que eu me encontrei aqui dentro da Link? Foi muito natural. Eu me sinto como fazendo parte mesmo desde o começo. Eu ajudei a estruturar todo o programa de People Skills, inclusive o nome. Porque quando a gente chegou e um dos pilares fundamentais era pessoas, era o Soft Skills, foi quando eu trouxe falando, mas esse nome, ele não tem uma conotação
tão equilibrada com o hard skills que já chama business tools. Acho que desde o começo a gente falava do ferramental necessário para a pessoa se preparar para ter o business dela, para ser empreendedor. Mas por trás de um empreendedor existe uma pessoa. E esse pilar de People Skills se tornou realmente fundamental neste equilíbrio entre razão e emoção. E naturalmente todo o programa ele é constituído para que a pessoa tenha o seu self-awareness, o seu self-management, que é você entender as suas emoções, para que você tenha o seu social awareness, depois que você já se conhece, que você se entende o que você sente, você passa a entender o outro, para então chegar no último pilar, o relationship management, que é quando você passa a influenciar pessoas. É essa jornada que a gente faz nos 4 anos do programa de People Skills, junto com um programa muito forte de Mind Mentor mensal. Cada aluno tem o seu Mind Mentor, onde eles têm consultas mensais para ir mais deep dive nessas emoções e nos propósitos e nos sonhos e nessa busca. Quando eu cheguei em casa do primeiro encontro, feliz, dizendo: eu vou fazer mais um negócio e vai ser algo grande, eu vou fazer parte da Link, parte de um sonho. A minha família, a primeira reação foi tomar um susto. Mas você já trabalha demais, você já é empreendedora, mas em que tempo você vai fazer isso? E o que eu respondi foi: para quem é empreendedor, entende que é um esporte coletivo. E quando você encontra pessoas com os mesmos valores, mas com sonhos ainda maiores, você consegue se juntar e voar mais alto. E aí a família, no minuto seguinte, começou a apoiar e a entender que o que estava muito concentrado ia tomar o mundo. E aí a própria missão de vida ia fazer mais sentido. E aí como não apoiar? Então, não só apoiaram na época, como me apoiam até hoje. É day by day, stone by stone mesmo. É um tijolo por dia, é muito trabalho, mas sem o apoio deles e sem esse equilíbrio entre pessoal e profissional, fica muito difícil fazer acontecer. Então esse é um dos segredos do empreendedorismo mesmo, é a gente ter equilíbrio na vida, mas não é um equilíbrio 50-50. É um equilíbrio que às vezes a gente precisa desequilibrar um para equilibrar o outro, mas aí depois a gente desequilibra o outro para equilibrar o um. Então tem funcionado bastante e esse é um dos segredos com certeza da felicidade também.